Fala galera da comunidade Mais Med, aproveite sua aula gratuita. E aí, Davi? Ia ficar bonito, né? Eu ia tirar, mas quando eu chegasse aqui, pô. Eu atrasei porque eu fiquei preso em casa, novamente, a segunda vez esse ano que eu fico preso em casa. Foi o que aconteceu. Minha chave estava dentro do carro, Vinícius estava no meu carro. Quando eu fui sair de casa, minha porta estava trancada. Liguei para Raniel me salvar. Raniel foi me salvar, abriu a porta de casa antes dele me dar boa tarde. Tira esse tênis aí, que você tá parecendo um palhaço. Aí eu tirei o tênis que eu ia vir. Pô, eu tava com tênis vermelho, calça vermelha e camisa preta. Tava um negócio bem. Tava, tava um negócio bem ridículo. Aí eu troquei, botei minha Crocs e vim embora, pra não ter erro. Bora lá, vamos nós, bora nós. Léo, dinâmica do MCU. O que é que a gente precisa saber disso aqui? Coisa bem simples, tá? Santa Maria veio cobrar recentemente dinâmica do MCU. De vez em quando cai na prova da Unifip, tá? Famene não cai, Ciências Médicas não cai, Estácio também é difícil de cair isso aqui, tá? Dinâmica do MCU, basicamente a gente vai falar de duas coisas. Globo da Morte. Pô, velho, o que é que você quer saber no Globo da Morte, Gabriel? Se você fosse me fazer uma pergunta no vestibular, o que é que você ia querer saber sobre o Globo da Morte? Olha se você concorda comigo, professor. Qual é a velocidade mínima que aquela moto precisa ter para que o cabinha lá em cima não caia? Porque já imaginou o cabo na hora dos testes? Ei, mas vamos fazer uns testes aqui, fazer uns treinamentos? Bora, empina essa moto aí, vê se ela dá uma volta. Eita, caralho, deu volta não, o cabo caiu, morreu o Gabriel. Próximo, vai, próximo palhaço, chega. Fulaninho, vai, sobe essa moto aí. O cabo, ih, subiu, morreu também, caiu com a moto. Eita, o outro ficou aleijado, caiu da moto. Então, como é que os caras fazem dentro do circo para que eles saibam exatamente a velocidade mínima para que eles não caiam? Levi, como é que tu acha que eles fazem isso, hein? Pensa aí. Alguém sabe? Como é que eles sabem, Eric? Como é que eles sabem? Assim, na hora, Ana Beatriz Cartacho, Ana. Eu não sei quem é a outra Ana. Como é que eles sabem, gente? Como é que eles sabem? Pô, bicho, ele vai fazendo assim na moto, vai fazendo assim na moto, e tem uma hora que eles vão lá e dão uma volta. Pô, como é que eles sabem? Alguém sabe dizer? Como é que eles sabem exatamente a hora da moto ficar dando voltas? Quem sabe dizer? Tu sabe, Laísa? É, mas como é que ele sabe exatamente a hora que dá pra ele ir? É porque, gente, na moto dele, as motos são adaptadas, claro, né? As motos dele. Aí na moto dele tem um sensorzinho, como se fosse uma lâmpadazinha. Esse sensor fica verde na hora que eles podem seguir. Esse sensor mostra para eles que eles têm a velocidade mínima para conseguir dar uma volta nesse globo da morte. Aí você vai me perguntar, Ítalo, mas como é que eu calculo essa velocidade mínima? Gente, olha como é simples, tá? Presta atenção todo mundo. Eles não estão em um movimento circular, sim ou não? Se eles estão em um movimento circular, qual é a força resultante que atua sobre ele? A força resultante é o quê? Centrípeta. Se eles estão em um movimento circular, a força resultante que atua sobre a moto, o corpo, é a força resultante do quê? Centrípeta. E quais são as forças que atuam sobre ele? Presta atenção todo mundo. Gente, no ponto mais alto da moto, na velocidade mínima, Eric, quais são as forças que vão atuar sobre ele? Primeira força que todo mundo tem é o quê? Peso. Ele vai ter normal? Não vai ter normal. Por quê? Porque, gente, na velocidade mínima, é aquela velocidade que você está dando a volta e você perde contato com a parte mais alta. Ele sente que vai morrer, literalmente. Imagina aí, você está passando na moto, a moto perdeu o contato. Quem aqui já andou de tobogã? Tobogã ali do Arajara, aquele alto, ou então aquele da Beach Park, que é bem alto também. Quando você desce naquele tobogã, a primeira coisa que acontece depois de meio segundo é que você perde contato com a água. E aí, quando você perde contato com a água, primeira vez que eu desci nesse tobogã, eu pensei, vou pro céu. 2 segundos depois, chegou lá embaixo. A mesma coisa aqui, gente. Já imaginou, você tava andando uma volta na moto, quando chega no ponto mais alto, você perde o contato. O que é que você vai imaginar? Caralho, vai cair, vou morrer. Mas não, como você tá rápido, ele bate na parte da frente e consegue descer. Então, num ponto mais alto, presta atenção todo mundo, tá? Na velocidade mínima, não há contato com a superfície. Gente, se não há contato com a superfície, não vai ter a força o quê? Normal, né? Que a normal é a reação da superfície. A normal forma quantos graus, hein, com a superfície, hein, gente? Normal forma quantos graus? 90 graus, tem que lembrar disso, né? Então, a força resultante centrípeta é igual ao quê? O peso. Acabou-se. Como é que se calcula a força resultante centrípeta? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Eita, gente, tem que estudar a fórmula, hein? Bora? Massa vezes o quê? O quê? Aceleração. Ah, é a aceleração centrípeta. E como é que calcula ela?
velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a força resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é igual ao peso. Como é que calcula o peso, hein, gente? Massa vezes a gravidade. Perfeito. Ei, massa de um lado e massa do outro, o que é que faz? Corta. Se a questão perguntar assim, a massa da moto influencia? Resposta, não. Porque a massa ela corta de um lado e do outro. Então, a massa ela não vai influenciar. Gente, essa velocidade ao quadrado, então, será igual. Esse raio que está dividindo passa o quê? Multiplicando, né? Raio vezes a gravidade. Esse A ao quadrado, o que é que nós fazemos, hein, gente? Tiramos ao quê? Então, a velocidade mínima desses caras é a raiz do raio vezes o quê? Vezes a gravidade. Professor, eu posso só decorar que a velocidade mínima é a raiz do raio vezes a gravidade? Pode, tá? Pode. Normalmente, quando cai nos vestibulares, você vai só realmente usar a fórmula. Então, se você quiser só decorar a fórmula, você pode fazer isso sem nenhum problema. Claro, se você quiser entender a construção, é melhor. Por quê? Imagina na hora da prova, daqui a 1 mês e 10 dias, ele pergunta sobre a massa da moto, se influencia ou não. Aqui na aula eu estou te dizendo, ó, não influencia, a gente está cortando de um lado do outro. Só que às vezes na hora da prova você confunde. Você quer trazer para a vida real e pensar, ai meu Deus, a massa vai influenciar, uma moto mais pesada será mais difícil. Nesse caso, a moto não influencia, tá bom? Então lembre disso aí. Gente, segundo caso de dinâmica do MCU. Lombadas. É bem tranquilo também isso aqui, tá? Lombadas ou depressões. Vou dar aqui os dois exemplos para vocês, tá? Olha se você concorda comigo. O que é uma lombada? Uma lombada é quando um carro está passando por um pontozinho bem aqui. Pô, professor, estou passando em cima de uma lombada. Ou então você pode estar passando uma depressão, que é o quê? Está passando numa descida. Então seu carro está passando aqui ó, no ponto mais baixo de uma descida. Gente, olha se você concorda comigo, tá? Eu vou dar um tempo para você anotar, só preste atenção aqui. Olha se você concorda comigo. Tanto nesse movimento como nesse movimento, esse carro, ele tende a fazer uma curva, sim ou não? Tende a fazer uma curva, não tende? Esse aqui tende a fazer uma curva para onde? Para baixo. Esse aqui tende a fazer uma curva para onde? Para cima. Então, qual é a força resultante que está atuando sobre eles? Se tem curva, a força resultante é qual? Centrípeta. Então, tanto nesse caso A como nesse caso B, a força resultante atuando sobre eles é a força resultante o quê? Centrípeta. Acredite se quiser. Existe uma questão no banco de dados da Santa Maria que ela simplesmente fala de um chute de um jogador em uma bola de futebol e que essa bola está fazendo um lançamento oblíquo. Óbvio, toda vez que um jogador chuta a bola, ela faz um movimento o quê? Curvilíneo. Um movimento realmente de curva. Aí ele pergunta uma coisa bem simples, fala que existe aquele chute de trivela, não sei se vocês já ouviram falar, e no chute de trivela tem o nome de um efeito que o cara faz na bola, que você pensa que a bola vai para fora e do nada ela volta e vai para dentro do gol. E aí ele pergunta simplesmente o seguinte: esse efeito ocasionado é por conta de qual força? Bicho, tu na hora da prova tu tem que pensar, velho. Pensa comigo. A bola tá fazendo o quê? Uma curva. Simples. Se a bola tá fazendo uma curva, qual é a força resultante sobre ela? Centrípeta. Acabou-se. Resposta da questão é logo a letra A. Por conta da força centrípeta. Gabarito da questão. Então você precisa saber primeiro quando é que eu tenho força centrípeta. Eu tenho toda vez que eu tenho uma curva. Ela é uma resultante. Então ela é uma resultante de outras forças. E essa minha força resultante centrípeta é calculada como sendo o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso você não pode esquecer. Tá? Isso é importante que você não esqueça, tá bom? Gente, agora presta atenção. Não anota agora não, presta atenção. Quais são as forças que estão atuando sobre esse carro aqui? Esse carro na situação A. Tem peso, não tem? Gente, tem normal, show de bola. E aí, finja que está na superfície lisa, tá? Então não vai ter atrito, tá bom? Gente, quais são as forças que estão atuando sobre esse carro aqui? Peso normal, finja que não tem atrito, tá? Então só vai ter peso normal nas duas situações. O que é que vai mudar entre essa situação e essa situação? Presta atenção todo mundo aqui agora. Qual força, presta atenção, tá? Qual força nessa primeira situação você acha que é maior? O peso ou a normal? Pense um pouco antes de responder. O movimento do carro, quando ele estiver indo para a direita, é um movimento de descida ou subida?
Se ele é um movimento de descida, é porque a força que está para baixo tem que ser maior ou menor do que a que está para cima? Maior, porque esse carro tende a ir para onde? Para baixo. Então a força que está para baixo é o quê? Maior. Então quem vai ser maior nessa primeira situação? O peso. Então nessa primeira situação, o peso é maior do que a normal. Olhe para essa segunda situação. A tendência desse carro aqui é subir ou descer? Subir. Então qual força tem que ser maior para ele subir? Então, nessa segunda situação, a normal é maior do que o quê? O peso. Gente, e quem é a força resultante centrípeta? Simples, tá, gente? Olha como é simples. Vai ser a força maior menos a força menor. Quem é a força resultante centrípeta? É a força maior menos a força menor. Acabou-se. Inclusive, tá? Sendo bem honesto com vocês, se você imaginar comigo, professor, aqui nessa situação aqui, se o peso é maior do que a normal, vamos dar um exemplo, tá? Para vocês aqui. Finja que o peso é 80 e a normal seja 60. E aqui nessa outra situação, professor, a questão de prova me deu que o peso agora é 60 e a normal é 80. Cara, se tu fizer 60 menos 80 aqui, ia dar quanto? Menos 20. Era só você se ligar que esse valor negativo, na verdade, não existe. O valor tem que ser o quê? Positivo. Então, não importa se você confundir aqui na hora. A força restante centrípeta nessa primeira situação vai ser, ó, como o peso é maior, né? O peso menos a normal. E a força resultante centrípeta nessa segunda situação vai ser o quê? A normal menos o quê? Menos o peso. Professor, chegou na hora da prova, caiu uma questão dessa, aí eu simplesmente confundi, não sabia se era peso menos normal, normal menos peso. Não importa. Porque se você fizer errado, vai dar uma resposta o quê? Negativa, é só você deixar a resposta positiva. Acabou-se. Hitler, ele vai perguntar na hora da prova só a força restante centrípeta, Gabriel? Nunca. Ele nunca vai perguntar para você a força restante centrípeta. No mínimo, ele vai lhe perguntar o raio de curvatura dessa curva. No mínimo. Mas ele pode lhe perguntar outras coisas. Ele pode lhe perguntar, por exemplo, quanto é que vale a velocidade. Porque não tem como a gente calcular a velocidade, nem mv ao quadrado sobre o raio. Então ele pode perguntar qual é a velocidade na descida, qual é a velocidade na subida. Então ele pode lhe fazer perguntas nesse sentido, tá bom? Gente, terceira situação. E última, tá? Velocidade máxima na curva. Olha se vocês concordam comigo. Quando um carro está realizando uma curva, o cara vai aqui, ó. Dependendo da velocidade e do tipo de carro, o que é que pode acontecer? Imagina aí você numa Hilux, não é nem SW4, é a Hilux mesmo. 150 km por hora fazendo uma curva. O que é que possivelmente vai acontecer? Você vai capotar. Professor, se eu for numa BMW 320i, 150 km por hora, você acha que vai capotar? Acho que não. Mas porque a BMW 320 ela é mais estável ou menos estável do que a Hilux? Por quê? Por causa da altura. Olha aí, presta atenção todo mundo, tá? Na hora da prova, a resposta não tá certo, é por conta da altura mesmo. A BMW é mais próxima do chão, tá bom? E por isso ela é mais estável. Por isso que aqueles carros rebaixados, eles são mais estáveis. Só que na hora da prova, a resposta não vai dizer altura, vai dizer assim, ó, centro de massa. O centro de massa mais próximo do chão traz maior estabilidade para o carro. Se você pega um carro, Marcílio, roda aro 16 e você troca para uma roda aro 18, você acha que esse centro de massa agora vai ficar mais longe ou mais perto do chão? Você está botando a roda maior, vai ficar mais longe ou mais perto do chão? Mais longe. Você está botando a roda maior. Aí o que é que acontece se você pega um carro roda aro 16 e bota uma roda aro 18? Ele vai ficar mais instável, porque o centro de massa está mais longe de onde? Do chão. Anota essa informação, se cair na sua prova, é importante, tá? Gente, vamos fazer um quiz hoje, faz tanto tempo que eu dei dinheiro para vocês. Tô com saudade de dar dinheiro para vocês. Deixa eu fazer um quiz aqui hoje, tá? Idalina Rebeca, vamos começar por você. Idalina Rebeca. Hoje eu quero distribuir todo esse dinheiro que está aqui em cima do quadro. Idalina Rebeca. A de 100 vai ser a pergunta mais difícil, óbvio, né? Onde fica a reação da força-peso? Quem sabe sem valer nenhum real. Não vale não, a pergunta é específica. Onde é que fica a reação da força-peso, gente?
No centro da Terra, questão da Santa Maria, 2015 ou foi 2016, tá? Não pode esquecer dessa informação. A reação da força-peso está onde? No centro da Terra. Glória, quais são as duas condições para que os corpos façam parte da terceira lei de Newton? Quais são as duas condições para que os corpos façam parte da terceira lei de Newton? Oi? Precisam ser em corpos diferentes, tá certo? E qual é a outra? 5, 4, 3, 2. Oi? Quase naturezas. Não, tá certo, mesma natureza, toma. Peraí. Tá certo, mesma natureza, isso mesmo. Toma, ganhou R$ 10. Quais são, gente, as condições para que um corpo faça a terceira lei de Newton? Os corpos precisam ser de mesma natureza e precisam atuar em corpos diferentes. Peso e normal fazem ação e reação? Não. Peso é uma força de quê? De campo. Normal é uma força de quê? De contato. Reação da força-peso está onde? No centro da Terra. Beleza, vamos continuar aqui, já já eu distribuo mais. Filho, cadê? Ó, Igor não vem presencial, não tem essa chance. Igor agora tá brincando de assistir online. Oi. Oi, Levi? Peso o quê? Repete, por favor. Peso é força de campo, porque não precisa ter contato, certo? Toda força de campo é aquela que não precisa ter contato. Eita, carai. Desculpa o palavrão. Melei de água aqui sem querer, pô. Tirar isso daqui. E aí, Jean, tudo em paz, cara? Como é que você tá? Júlio Trigueiro, tudo bom? E aí, Gabriel? Você também só tá online aí, Gabriel? Cecília, tudo em paz? Ó, o pessoal do online aí que estiver interagindo aí no chat aí, eu vou perguntar para vocês, tá? Aí eu dou 5 segundos para responder. Quanto é um mais um para quem tá online? Ixi, a Vitória Fernandes, eu nunca vi nem essa menina falando nas aulas. Foi a primeira que respondeu, tá vendo? Tá, eu tô pronto, eu já tô vendo que vocês estão online, viu? Era só para testar, para ver se vocês estão aí online. Gente, velocidade máxima numa curva. Você acabou de me dizer que uma Hilux a 150, ela capota. Se eu perguntar assim, Eric, e aí, como é que eu sei qual é a velocidade máxima que o meu carro pode fazer na curva? Como é que eu vou saber, hein, gente? Presta atenção comigo. O que é que segura o carro em uma curva? Alguém sabe dizer? Qual é a força que segura o carro na curva? Gravidade não, porque gravidade é para cima e para baixo. Você está girando para a esquerda, então tem uma força resultante centrípeta. Tem essa força resultante. Mas qual é a força que segura ele ali? O atrito. O atrito é a força que segura o carro em uma curva. Que, por exemplo, gente, quando está chovendo, você tem mais chance de capotar ou menos chance de capotar? Mais chance, porque tem um fenômeno chamado de quê? Aquaplanagem, que você perde a força de quê? De atrito. Então, o que segura o carro na pista é o quê? O atrito. Qual é o problema do pneu careca? Ele gera menos atrito na pista. Esse é o grande problema do pneu careca. Inclusive, o meu carro tem um dos pneus que está careca. Eu estou percebendo, quase que eu capotava esses dias. Então, é porque assim, gente, eu gosto de andar sempre numa velocidade confortável, sabe? 16, 18, né? O máximo que eu consegui chegar foi 195. Nesse carro que eu tô agora, né? Eu troquei de carro porque eu tava correndo risco de vida, porque no outro eu cheguei em 220. Eu consegui fazer Souza Cajazeiras em 24 minutos, contado no cronômetro. Tá gostando da aula? Meu futuro aprovado e minha futura aprovada. Isso é só uma amostra grátis do que está por vir em nossa revisão para Santa Maria, Unifip, Estácio, Famene, Facene, em suma, os vestibulares particulares de medicina. E caso você queira algum outro, pode entrar em contato conosco. Quer fazer sua inscrição? Tem um linkzinho aí na descrição desse vídeo. Clica nesse link agora para você vir fazer parte e ver se ser nosso próximo aprovado. Mais MED seja a nossa próxima aprovação. Eu gosto, é porque eu tenho, ó, gente, eu tenho um grande problema. Isso aí é verdade. Eu não consigo ficar atrás de um carro. Começa a dar agonia no juiz, eu passo logo, mas se eu tiver sozinho, eu passo até na pista sem poder passar. Homem. Eu já passei de carro até no acostamento, de ficar agoniado. Joguei no acostamento e passei. Eu fico agoniado, eu não consigo andar atrás de carro, não. Já pensei aí também? Gente, olha pra cá, olha pra cá. Vinícius, o que segura o carro na pista é a força de atrito. Mas qual é a força resultante sobre esse carro? É a força resultante o quê?
centrípeta, tá? Vale lembrar que peso normal não influencia. Lembra que esse carro está fazendo uma curva, tá? Esse carro não está nem subindo nem descendo, tá? Aqui está uma imagem assim, mas ele não está descendo não, tá? Ele está fazendo uma curva, tá bom? Então, a peso e a normal não vai influenciar. O que segura ele é o atrito e a força resultante sobre ele é a força resultante o quê? Centrípeta. Como é que a gente calcula o atrito, hein? Você aprendeu na aula passada? Coeficiente de atrito vezes a normal. Normal. Você concorda comigo que é a mesma coisa que o peso? 90% das questões. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a gravidade. Já estou colocando aqui direto, tá, gente? Coeficiente de atrito vezes a normal é o peso é massa vezes a gravidade. Eric, força resultante centrípeta, valendo 5, não 10, 5. Fórmula. Eu vou dar em você, porque ela está bem ali escrita, tá? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo quê? Pelo raio. Corta massa com massa, gente, sim ou não? A massa do carro influencia na velocidade máxima da curva? Não. Já perceberam que ao longo das minhas duas aulas agora, toda vez, Andrei, a massa não influencia? A massa nunca influencia, velho. Se Orivan chegar na prova dele do vestibular e perguntar a massa influencia e ele não souber responder, ele vai dizer o quê? Não influencia. Porque em grande parte das vezes a massa não influencia no movimento. A massa influencia em outras coisas, na força, mas no movimento, não. Meu querido, esse raio que está dividindo passa o quê? Passa multiplicando, né? Aí vai ficar assim, olha se você concorda comigo, tá? Coeficiente de atrito, vezes o raio, vezes a gravidade. E esse ao quadrado, gente, a gente faz o quê? Tira o quê? A raiz. Aí a velocidade vai ser o quê? A raiz de coeficiente de atrito vezes o raio, vezes a gravidade. Você concorda comigo que essa fórmula é muito parecida com essa? A única diferença é que essa daqui tem um coeficiente de quê? De atrito. Imagina comigo que meu amigo Nonato chegou na prova e aí ele não sabia calcular, velho. Porra, professor, esqueci quais são as fórmulas. Aí Léo, que tava lá do outro lado da sala, vai lembrar dessa dica. Ele vai dizer assim, Nonato. Nonato dizendo, eita, cara, essa questão 3 aqui eu esqueci da fórmula, puta que pariu. Nonato, lembra da dica? Multiplica tudo e tira a raiz. Nossa, se cair uma questão dessa na sua prova, globo da morte, velocidade máxima numa curva, não sabe responder, multiplica tudo e tira a raiz. Gente, tem uma dica na física que ela é maravilhosa, essa dica que eu vou dar para vocês, sabe? Pegou uma questão de física, não sabe resolver, multiplica tudo e vê se chega alguma resposta. Tira a raiz da multiplicação para ver se chega alguma resposta. Gente, eu juro para vocês, maravilhosamente, uma ou duas questões dá certo fazer isso. Claro, ninguém quer chegar na prova, Maria Clara não quer chegar na prova e sair multiplicando tudo e tirando raiz, né? Mas se ela não souber o que fazer, multiplica tudo e vê se dá certo. Às vezes dá certo, tá? Já acertei questão de prova assim. Zé Neto gosta de falar isso nas monitorias dele, né? Bora nós, tranquilidade a todo mundo. Gente, vamos pular aqui um pouquinho o material, vamos ali para a página 221. Essas questões aí que estão aí de dinâmica, eu vou deixar para vocês resolverem. Porque assim, apesar de ter caiu na prova recentemente, mas a incidência é muito baixa, tá? A incidência é muito baixa na prova. Vamos para um conteúdo que realmente esse conteúdo é a cara da prova. Você vai chegar na sua prova da. Pode anotar, tá, gente? Enquanto eu estou falando aqui. Você vai chegar na sua prova da Santa Maria, você vai encontrar lá na questão 6, questão 7, questões de trabalho, potência e energia. Questões 5, 6, 7 da sua prova, tá? Você vai chegar na sua prova da FIP, questão 4 de física, que eu não sei dizer qual é, assim na sequência, não vou mentir. Questão 4 de física, aproximadamente 4 ou 5 será trabalho, potência e energia. Prova da FAMENE, questão 55 ou 56, que é no final da prova. Você vai encontrar a questão de trabalho, potência e energia. Trabalho, potência e energia é um assunto que é cargo-chefe na prova. Cargo-chefe. Se Marjorie perguntar aí, eu só quero estudar um assunto esse mês inteiro. Qual assunto eu estudo essa aula de hoje? Porque é cargo-chefe. É certeza que vai cair na sua prova. Cadê seu iPad, Marjorie? Tá aí anotando já? Alguém vai ganhar algum buquê essa semana? Um buquê. Já que na aula passada a Marjorie ganhou um buquê. A aula passada foi retrasada. Menino, no meio da aula, assim, eu tava ali em cima, passando as questões. Do nada entra um povo aí com um buquê. Aí ela ganhou um buquê e um iPad. E vocês não sabem de quem foi.
Tamanho dela, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tipo, resenha, vis. Tranquilidade. Podemos, gente, podemos. Aninha Cartacho, você tá sem foto, filha, no seu Gmail. Aí a pessoa não tá parecendo que tá de luto. José Luiz, tudo bom? E aí, Pedro Henrique? Esse cabinho aí de bigode é você no São João da Escola? Clara Ariadne, tudo bom? Rafael Brito. Meteu uma foto no espelho, chama. Renato Rodrigues, Ricardo Alexandre. Ei, gente, bota uma foto aí num negócio de vocês, sabe? Porque pelo menos quando você chegar no dia da prova, o cabo sabe, ó. Vitória Fernandes. Não tem como o cabo não reconhecer. Uma branquinha, galeguinha, do cabelo bom ali, ó, descendo até ali. Tá vendo? O cabo já reconhece, já. Tamires, dá pro cabo reconhecer, ó. Já é um cabelo ali, né? Um moreno iluminado, né? Sei lá o que é. Aí Arlan não tem foto, como é que o cabo vai saber também? O cabo não tem como saber. Tranquilo, podemos ir? Bora lá? Gente, trabalho, potência e energia. Vamos chegar na cara da nossa prova, tá? Primeira pergunta: o que é o trabalho? O que é o trabalho? O que é o trabalho mecânico? Para isso, gente, presta atenção todo mundo, tá? Eu vou precisar do meu amigo Eric. Recém-chegado. Vem aqui, Eric, para você poder participar da nossa aula. Chegue, Eric. Não você, a pessoa perfeita. Ele é mais do que perfeito. Chegue, Eric. Gente, esse aqui é Eric. Igual, né? A barba. Olha só, gente, esse aqui é Eric, certo? E nós iremos fazer aqui mostrar para vocês aqui o que é o trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é que esse menino Eric tá dando aqui nessa sala, né? Porque ele tá ali só no celular a aula todinha. Aí tá dando muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter uma grande força nele, que é capaz dele deslocar da cadeira. E o que é o trabalho, então? Então, é uma força responsável por gerar um deslocamento. Simples. O que é o trabalho? É uma força responsável por gerar um deslocamento. Professor, me dê um exemplo. Vou dar um exemplo aqui agora, Eric. Uma, duas, meia. Fiz uma força e desloquei ele, gente, sim ou não? Fiz uma força e desloquei ele, gente, sim ou não? Então, realizei o quê? Um trabalho. Se eu fizer muita força, o trabalho é maior ou menor? Maior. Tanto que eu consegui deslocar o quê? Mais. Gente, então presta atenção todo mundo. Quanto maior a força que eu realizo, maior ou menor o trabalho? Maior ou menor o trabalho, gente? Quanto maior a força que eu realizo? Maior. E a força, a grandeza, o quê? Vetorial. Ei, Eric. Força, gente. Ei, quanto maior o deslocamento, maior ou menor o trabalho? Maior o trabalho. Então, o que é o trabalho? É a força vezes o deslocamento. Também pode ser conhecido como o seguinte: toda vez, Eric, que você tiver muito trabalho, ou seja, muitas coisas para fazer no seu dia, você pode pensar, tô fudido. Né? Então você pode lembrar dessa frase, tô fudido. Ou então, se você não gostar dessas coisas, né, tô fudido, né, não sei o que e tal, você vai para a igreja aos domingos? Aqui não, mas você já foi à igreja. Aí você pode dizer, diz, professor, deixa de palavrear, diz assim, ó, tenha fé em Deus. Então você pode escolher qualquer um dos dois. Estou fudido ou tenha fé em Deus. Agora, venha cá. Eric, valendo 20. Não é 10, é R$ 20. Eric, eu vou fazer uma grande força sobre você. Escolha aí uma força da vida, de 10 a 100. Pô, uma força de 10 newtons. Estou conseguindo deslocar ele? A força resultante sobre ele é quanto? Marjorie, valendo R$ 10. Valendo R$ 10. Fique nervosa, não. Eduarda, quer 10? Tá bom. Chega, Laís, R$ 10. Valendo R$ 10, tá? A força resultante sobre Eric é zero. Eu estou aplicando 10 newtons. Por que essa força resultante é zero? Qual é a força que está
Zerando a minha força aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Só valia a primeira, né? Ó, força de atrito. Eu estou fazendo uma força de 10 newtons e ele está atritando com o quê? Com o chão, 10 newtons. Aí eu gero 10, ele atrita 10, quanto é a resultante? Zero. Por isso que o trabalho é o quê? Nulo. Aí vamos lá. Toda vez que eu fizer uma força, eu vou realizar trabalho? Resposta: não. Porque se você realizar uma força, mas tiver outra que anule a sua força, o trabalho já não vai ser zero o trabalho. Então toda vez que eu fizer uma força, eu vou ter trabalho? Resposta: não. Se uma força anular a sua, o trabalho será igual a quanto? A zero. 10 a 100, escolha um valor. Vamos ver aqui, 50. 50 já consegue deslocar. Pode voltar. Outro valor, 200. Eric, é o seguinte. Aqui tem R$ 100, certo? Veja pelo lado positivo, Eric. Esse experimento você pode ganhar R$ 100. Veja pelo lado positivo, tá? Então, assim, caso quebre alguma costela sua, alguma coisa, não se preocupe, você pode ganhar R$ 100 por isso. Só um passo para frente, pronto, beleza. Gente, eu vou fazer uma força 200 newtons sobre Eric. Eu quero que vocês me digam, quero que vocês façam suas apostas, tá? Vou fazer uma força, Eric, sobre você de 200 newtons. E o que nós queremos saber é o seguinte: se você vai conseguir passar por aquela nota, você pode tentar pegar ela com a mão, tá? Se não conseguir pegar, já era. Então, se eu te empurrar para cá e tu cair no chão, não tem problema, tá? Ou se ele não vai conseguir pegar aquela nota. Gente, 200 newtons, tá? Oh, R$ 100. Vamos lá, hein? Fazer uma força aqui sobre ele. Vamos lá, hein? É 1, é 2, é 3 e. Eric, vamos lá, gente, calma. Eric, valendo R$ 100. Porque você. Olha, fica olhando para cá, que o Macete tá querendo lhe dizer a resposta. Por que você não saiu do lugar, Eric? Não, que eu não deixei o quê, pô? Realmente eu não deixei depois, mas ele começou a se mover sozinho. Ah, tá, valendo R$ 10, Donato. Qual foi a força que fez com que ele se movimentasse sozinho? A gente falou disso na aula passada, não falou? Força de atrito. Quando o objeto é ativo, o atrito é a favor ou contra o movimento? A favor do movimento. Perdeu 10. Vamos lá. Valendo R$ 100, tá? Porque é que você não se mexeu do lugar quando eu fiz a força sobre você. Tá indo bem, hein? Com forma de quantos graus? Ô, Eric, pelo amor de Deus, não diga isso não, porque na hora da prova não vai dizer isso aí, entendeu? Vai dizer que ela foi o quê? Vá, você tá dizendo bem. Ela foi o quê? Vinícius dando. Ó, eu só não vou lhe dar o 100, mas vou lhe dar 10 pela sua participação. Oxi! Foi vai me denunciar? Ei! Já devolveu a denúncia? Pode descer, vá. Ganhou R$ 20. Gente, vamos lá, presta atenção agora.
Pergunta que já caiu na prova da Santa Maria, tá? Uma pessoa fez uma força de 200 newtons, perguntou qual era o trabalho realizado sobre o corpo e a resposta era 0. E a grande pergunta é por que se ele fez uma força de 200 newtons? Resposta, porque ele fez uma força perpendicular ao movimento. Érica até começou a responder bem, eu comecei a me tremer por dentro, inclusive. Eu comecei a dizer, ai, quase. Eric disse, professor, não foi porque eu só fiz uma força para baixo e eu estava querendo ir para frente? Eu falei, como é o nome disso? Qual é essa força aí? Aí a força é o que? Lembra de estado da prova, tá? Perpendicular ao movimento. Como? Anula. Anula. Não, ele vai dizer, porque assim, ó, o que interessa é o movimento que é da esquerda para a direita. Porque aquele nem foi para a esquerda nem para a direita, porque eu fiz uma força para cima e para baixo. Fiz uma força perpendicular. Beleza, a normal anula, mas entenda. O movimento era da esquerda para a direita. A normal só influencia de cima e baixo, certo? Gente, então olha, presta atenção todo mundo. O trabalho é tô fudido cosseno do ângulo. Por quê, professor? Presta atenção aqui todo mundo, tá? Porque, gente, quando você tem uma força perpendicular, presta atenção todo mundo, tá? Quando você tem uma força perpendicular ao movimento, quando você tem uma força perpendicular ao movimento, perpendicular está formando quantos graus? Perpendicular quantos graus forma, gente? 90 graus, o cosseno de 90. E sabe quanto é o cosseno de 90 graus? 0. Por isso que o trabalho é nulo. Valendo R$ 10, tá? Existe alguma outra situação? Fora a primeira situação que eu já falei, né? Que você faz uma força e o atrito vai lá e volta essa força. Mas fora essa situação, tá? Existe alguma outra situação para meu amigo... Como é Pedro, né? Para meu amigo Pedro. Pedro não, daqui a pouco eu pergunto para você, tá? Para Larissa. Larissa, existe alguma outra situação em que o trabalho é nulo? Valendo R$ 10. Existe. Qual é a outra situação? Quem é que quer dizer sem valer nada? Quando o quê? Quando não, a gente já falou dessa daí, né? Fiz uma força e não consegui ter deslocamento. Mas vamos lá, um corpo em deslocamento de trabalho nulo. O que é que significa esse corpo, Davi? Já caiu também na Santa Maria, tá? Significa, presta atenção, tá? Para vocês não errarem. Significa dizer que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, MRU. Porque se o corpo está com a velocidade constante, quanto é a força resultante sobre ele? 0. Se um corpo está com velocidade constante, a força resultante sobre esse corpo é quanto? 0. A velocidade ela é constante em um movimento chamado de retilíneo uniforme. E quando isso acontece, é porque a força resultante é igual a 0. E aí, caramba, velho, tu tá tendo deslocamento, só que tu não tá realizando o quê? Trabalho, porque esse deslocamento realizado agora vai para o meu amigo Pedro. Esse deslocamento realizado foi por conta de quê, Pedro? Valendo 10. 5, 4. Esse deslocamento realizado foi por conta de quê? Não, por conta da inércia. Um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Então lembre disso, tá bom? Show de bola. Possa Meu futuro aprovado, minha futura aprovada, gostou da aula? Você gostou? Se você gostou dessa aula, clica aqui no gostei. E já aproveita para deixar no comentário qual assunto você quer ver aqui no YouTube. Então vamos embora. Coloca aí no comentário e clique em joinha. Gostei. Tamo junto.